Razão principal porque muitos cristãos sofrem financeiramente. Uma das razões principais porque muitos cristãos sofrem financeiramente está escrito aqui no livro de Ageu. Ageu capítulo 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitares nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semea muito e colheram poucos. Comeis, mas não vos fatais. Bebeis, mas não vos saciais. Festivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no bolsa furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazer madeira e edificar a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Olhares para muito, mas eis que alcançareis pouco, e esse pouco, quando o trouxeram para casa, eu dissipei. Eu assoprei, porque diz o Senhor dos Exércitos, ele diz, porque o Senhor assoprou sobre pouco que o povo ganha. Olha só, ele diz, por quê? Diz o Senhor, por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, a cada um de vós corre a sua própria casa, por isso retém os céus e o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Olha só, então Deus falou para eles, agora, no 2º capítulo, antes. Olha só, Deus diz, por que vocês procuravam muito, mas conseguiram pouco? Porque eles abandonaram a casa do Senhor. O rei já tinha dado ordem, deu permissão para os israelitas construir o templo que foi destruído. Mas porque eles enfrentaram resistência no início, aí eles pararam. Eles acomodaram. E eles falaram, não é tempo para a gente edificar a casa do Senhor. E cada um deles ficam edificando suas casas, morando no palácio deles, morando nas casas de vidros, casas lindas, bonitas, mas eles abandonaram a casa do Senhor. Aí, Deus não queria isso. E Deus falou para eles, porque vocês estão sofrendo, é por causa da minha casa que vocês deixaram abandonado. Deus cela para a sua obra, Deus cela para a sua casa. Você está entendendo? Então, hoje, como isso aplica para nós? Muitas pessoas têm trabalhado muito, que não tem mais tempo para a casa de Deus. Muita indiferença, pessoas ficam muito indiferença com as coisas de Deus. Que dá oferta, dá pouquinho, mas Ele vai usar muitos para a casa dele. Deus não quer que, Ele não está falando para você, não tem suas coisas, não. Mas Ele quer que nós temos selo para a obra dele, a casa dele. Nós vemos a razão, ele diz, eles procuravam por 30, eles só acharam 10, porque eles tinham bolsas furadas. Deus nos livrar de bolsa furado eliminado em nossas vidas, bolsa furado, eliminado, em nome do Senhor Jesus. Deus até falou por isso, retém os céus e o seu valo, e a terra retém os seus frutos, meu Deus. Então, quando a pessoa não liga com as coisas de Deus, quando a pessoa não tem amor, não tem importância para que a obra de Deus cresça, expande, ele vai ter pouco que ele quer, ele vai ter pouco.
mas essa pessoa podia ter muito mais. Então, esse faz parte porque muitos cristãos estão sofrendo. Não é somente a organização financeira. Sim, vai organizar suas finanças. Mas depois que você organizar as finanças, você precisa de ovalo do céu. Você precisa da bênção do Senhor sobre o trabalho de suas mãos. Nós precisamos a bênção do Senhor. A Bíblia diz, a bênção do Senhor é enriquecer e não trazer dores. Nós precisamos de a bênção do Senhor sobre o trabalho das nossas mãos. Olha só, aqui, então, Deus diz assim, segundo a palavra que consertei convosco. E aí ele diz, quem há entre vós, a quem tendo ficado, viu essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não está como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, disse o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadac, como sacerdote, e esforça vós todo o povo da terra, disse o Senhor, e trabalha, porque eu sou convosco, disse o Senhor dos exércitos. Amém? E Deus começaram a falar a bênção sobre eles. Amém? Então, no versículo 19 de capítulo 2, ele diz, há ainda semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tendo dado os seus frutos. Mas desde esse dia vos abençoarei. Aleluia. Desde o dia que eles começaram a voltar para a casa do Senhor, fazendo a obra de Deus, ministrando a obra de Deus, levando ofertas para a casa de Deus. O que aconteceu? Deus diz, eu vou abençoar. Desde esse dia, eu vou abençoar, eu vou te abençoar. Eu declaro sobre sua vida também, que a partir de hoje, que você começar a receber a bênção sem medida de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Que essa bênção venha sobre todos nós, amém? Então, nós precisamos se importar com as coisas de Deus. Como isso aplicar para nossas vidas? Naquele tempo, o povo abandonou a casa de Deus. Por isso, eles estavam sofrendo financeiramente. Então, esse significa, quando uma pessoa abandonar a obra de Deus, a casa de Deus, quando ele ou ela não faz o que ele ou ela precisa fazer para a casa de Deus, ele tem consequência, ok? Mas quando nós abrimos nossos corações, não é quantidade que Deus está procurando. Deus está falando assim, conforme o teu querer, conforme a bênção dele na sua vida. Deus nunca vai te exigir o que ele não te deu. Não, Deus não é ladrão. Ele não é ladrão. Ele nunca vai exigir você o que ele não te deu. Ok? Então, de abundância dele que nós recebemos, que nós damos para ele. Como que eu posso se importar para a casa de Deus? Se importar em ganhando almas para ele. Esse é primordial. Mateus 6,33 diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas para você. Olha isso. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas para você. As coisas serão acrescentadas. Deus fez nós para correr atrás dele, não é atrás das coisas. Quando nós começamos a correr atrás de Deus, as coisas vão começar a correr atrás de nós. Então, nós não podemos... a ordem já foi invertida. Porque Deus em primeiro lugar. Hoje em dia, a maioria das pessoas coloca Deus no último lugar. Então, é a ordem invertida que está causando problema financeiro na vida de muitas pessoas. Então, o que nós podemos fazer? Como nós podemos reverter essa situação? Coloca tudo em ordem. Coloca tudo em ordem. Coloca Deus no seu lugar. No primeiro lugar. Ganhando almas para ele. Vamos supor, se você e eu, vamos supor, cada um de nós levamos uma pessoa para Deus por mês. Uma pessoa, será? É difícil para que nós ganhamos uma pessoa para Deus por mês? Eu acredito que não. Pela graça de Deus. Se nós orarmos, jejuarmos, quebrar todo o poder do inferno sobre a vida das pessoas, Deus vai nos conceder as almas. Porque é do agrado dele para que as pessoas sejam salvas. E ele vai usar eu e você.
O ímpio não vai pregar evangelho. A casa dele que ele está falando hoje não é somente igreja física, é casa física de bloco. Aquele lugar, igreja de bloco, é lugar agradável para colocar a pessoa a sentar e ouvir a palavra. Mas para que a igreja esteja cheia, nós precisamos buscar o povo. E quem vai buscar o povo é eu, é você. Essa é a casa do Senhor. A Bíblia diz, somos moradas de Deus. Somos templo do Espírito Santo. Então, quanto mais templo eu preciso, quanto mais templo eu buscar para Deus, mais Ele vai ficar feliz. E você vai estar buscando o reino de Deus, eu buscando o reino de Deus. Amém? Então, para que suas finanças estejam em ordem, nós precisamos colocar tudo, o que já estava revestido, ordem revestido, nós precisamos colocar de volta nos seus lugares devidos. Amém? Então, essa aula. Que Deus te abençoe. Coloca Deus em primeiro lugar e as coisas vão começar a melhorar nas suas finanças. Ordem revestido, agora coloca todas as coisas em ordem. Não abandona a casa de Deus. O Pai está te esperando. Shalom.